Então, That's queridos, good. vamos orar? Let's pray. Senhor, nós queremos entregar esse tempo que nós vamos estar aqui juntos. Lord, we want to surrender this time. We're going to be together. Eu te peço a tua unção I para ask your falar anointing to speak da tua verdade, your Senhor, truth, Lord, para liberar poder releasing power a todos que nos ouvirem. to everyone who's watching and listening. Seja glorificado Be nessa live, glorified through this life. em nome de In Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. Amém, queridos? Amen, beloved. Como que a gente poderia definir de uma forma simples How could we define in a simple way a palavra milagre? the word miracle? Milagre é um evento surpresa que acontece de A repente, miracle is a surprise event that happens suddenly, que é realizado sem uma explicação racional, that sem uma happens without explicação lógica a logic or reasonable ou explanation científica. or a scientific Quem explanation. está aí do outro lado aguardando o milagre? Who on the other side is expecting a miracle? Nós servimos um Deus que gosta de fazer milagres. We serve a God that loves to perform miracles. E em toda a Bíblia nós vamos achar And throughout the Bible, we will find sinais, signs, prodígios, wonders, milagres. miracles. Porque o Deus da Bíblia, Because the God of the o Bible, Deus the verdadeiro, true God, é o Deus Todo-Poderoso. is the Almighty God. Meu marido tá aqui, hein, gente? Right here. Então, e na verdade a criação, lá em Gênesis, So creation in Genesis, nós já vemos um milagre, sim ou não? in the creation, in the account of Genesis, we see a miracle. Porque Deus criou tudo do nada. Because God created all things from E foi tudo nothing. de repente. And it was all of a sudden. E até hoje querem explicar Then to como é que a this, vida surgiu. today they're trying to explain how life appeared. Surgiu desse Deus poderoso. Life came from this powerful God. Então, toda a Bíblia você vai encontrar So in all milagres. the Bible, throughout the Bible, you will find miracles. Mas eu quero te desafiar nessa noite a não apenas ser aquela pessoa que But quer I want to milagre. challenge you tonight or today to not just be a person who wants a miracle. Eu quero que você seja I want you to be uma a pessoa que person provoque that milagres, provokes miracles que to happen, opera who milagres. operates in miracles. Porque Jesus falou que os seus discípulos Because Jesus said that his disciples fariam obras maiores do que ele would do fez. greater works than him. E assim como Gênesis começou com grandes milagres, And just as in Genesis, it started with great miracles. eu acredito que nos finais do tempo, I believe that in the last days, muitos milagres acontecerão. many miracles Acontecerão. will take place. E Deus criou regras, né? And God created rules. E que se essas regras saem do normal, And if these rules, if something happened that the rules are outside of the normal, o milagre acontece. the miracle happens. E um grande operador de milagre do Antigo Testamento foi Moisés. And a great operator of miracles was Moses in the Old Testament. Moisés, ele operou sinais e prodígios. Moses worked miracles and signs. Quem pode escrever aí um milagre que Who could ele write fez? a Deus miracle usou a that vida dele God para used fazer. Moses to perform? Mas nós temos Elias, nós temos Eliseu, So, but we have Elijah, we have Elisha, the nós temos prophets. Davi, We got David, nós temos Gideão. we got Gideon. Então, por toda a Bíblia, Deus usa pessoas So throughout the Bible, God uses people para que os milagres apareçam, aconteçam. to perform miracles so that the miracles would happen. Mas ninguém em But no toda a one história in all of history operou tantos milagres, operated so many miracles, tantos sinais as many, so many signs e maravilhas, and wonders, ressuscitando, resurrecting, curando, healing, acalmando a tempestade, calming the storm, andando sobre as águas. walking on the water. Muitos sinais foram feitos através de Jesus. Many miracles were made
through Jesus. Were done Mas through os Jesus. discípulos, os apóstolos, But the disciples, the apostles, como nós estamos estudando no livro de Atos, as we are studying in the book of Acts, no capítulo 5, no verso 12, que é o que a gente vai in começar a chapter estudar 5, nessa verse 12, noite. where we are beginning our study. Então, Atos 5, capítulo 5, verso 12, diz If you assim: read in chapter 5, verse 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. now many signs and wonders were being performed among the people through the hands of the apostles, and they were all together in Solomon's portico. Então nós estamos aqui, vamos nos situar. So let's find our place here. A igreja havia nascido. The church had just been born, E eles se reuniam no pórtico de Salomão. and they gathered together in the Solomon's portico. Era como se fosse uma grande varanda, um alpendre. It was this architectural structure, a big architectural structure, Onde as pessoas se reuniam para se sociabilizar depois que Where tivessem people feito would- seus sacrifícios. would gather E orações. to socialize after they had prayed, after they had sacrificed. Então, por ser um lugar grande, Because this was a big place, cabia muita gente. it fit many people. E como a igreja cada dia crescia mais, And because the church was growing so fast, so much, ali eles estavam se reunindo. they were gathering there now. Tem alguém escrevendo, a Tânia está escrevendo que estamos enfrentando, o que nós estamos enfrentando, só Deus para nos guardar. Sim, e Deus vai continuar fazendo milagres. God is gonna, someone named Tanya is saying that, I can't see it because I don't have my glasses on. Someone named Tanya is saying that we're going through a lot of difficult times and we need miracles. Então, a igreja se reunia ali e estavam acontecendo sinais, prodígios, maravilhas. So the church gathered here and they were experiencing great miracles and signs and wonders. Pedro já tinha curado o coxo, Peter had already healed já the tinha sido lame preso man. uma vez. He had been arrested already E quando once. ele foi solto, ele pediu a Deus que continuasse falando com intrepidez. And when he was let go, he asked God that he would continue preaching with boldness. E que os sinais e maravilhas acontecessem And that seguindo a The pregação. signs and wonders would happen following the preaching. Mas por que nós, nos dias de hoje, But why- não vemos isso acontecer? But why do we, in these days, don't see this happening? as Pelo much? menos em algumas igrejas, em alguns estados, em alguns Or países. at least in some churches or in some states or some countries. Deus diminuiu o poder dele? Has God lost some of his Não, his queridos. power? Nosso No. Deus é um Deus que não tem sombra de variação. Our God does not have a shadow of turning. He Ele é o doesn't mesmo change. hoje He's the same e yesterday sempre and será. today and forever, and he will always be. Ele continua sendo o Deus que ressuscita mortos, que He cura o continues enfermo, being the God that heals the sick, who resurrects the dead, que opera maravilhas. who performs miracles. Esse é o nosso Deus. This is our God. E Deus está à procura de pessoas que queiram God- ser usadas por Ele. God is looking for people who want to be used by him. Mas por que muitas pessoas hoje não estão vendo milagres acontecerem? Why are so many people not seeing miracles happen? Porque muitas pessoas estão se deixando usar Because people are allowing themselves to be used para curar, to heal, para operar milagres, to perform miracles, para enriquecer, to get rich. para pessoas comprarem os seus milagres. They want people to buy their miracles. Nós não vamos achar isso em lugar nenhum na Bíblia. We won't find that in the Bible. A Bíblia fala de graça a gente recebe, de Bible says- graça a gente tem que dar. That freely you have received, freely give. Infelizmente, muitas pessoas estão manipulando o povo, Unfortunately, many people are manipulating the people of God, obrigando elas a pagarem para ser curadas. or forcing people to pay for their blessings. Outras dizendo que são por causa do que elas são, Others santas, claim that divinas, because they are so holy, they're so divine, que elas podem curar. that's why they can heal others. Mas lembra quando o apóstolo
Pedro curou o coxo But remember when the Apostle Peter healed the lame? e todos ficaram olhando para ele maravilhados. And everybody's looking at them astonished. Ele disse assim, olha, não olhe pra gente como se a gente fosse de nós mesmos que a gente operou esse milagre. He said, don't look at us as if it was in our power that we operated this miracle. Foi pelo nome de It Jesus was que through the name of esse coxo Jesus foi curado. that the lame is healed. Então, se você quer um milagre, So if you want a miracle, busque esse milagre de Deus. seek that miracle from God. E se Deus usar uma pessoa para te curar, And if God uses a person to heal you, essa pessoa não pode trazer o crédito para ela that person must not receive the credit for that, e nem tampouco cobrar de você pela bênção. or even charge you for that blessing. Porque esse não é a forma que Deus opera. Because that is not how God works. Porque, na verdade, o milagre, queridos, Because the truth is, the miracle para Deus tem um propósito. For God, the miracles for God, they have a purpose. E o propósito é trazer redenção. And the purpose is to bring redemption, É trazer to bring salvação. salvation, É trazer glória is para to Deus. bring glory to God. Por que que muitas pessoas não alcançam seus milagres? Why many people don't reach their miracles? Porque esses milagres que elas querem Because the miracles they want não servirão de testemunhos will not be a testimony para a salvação de ninguém, to the salvation of anybody, nem delas mesmas not even of themselves, e nem de outras pessoas. of other people. Porque são pessoas que receberiam a bênção Because these people would receive a blessing e não iriam confessar o nome de and would Jesus. not confess the name of Jesus, Não iriam servi-lo. would not serve him, Não se entregariam a mais para ele. would not give of themselves, would not surrender to him. Jesus, enquanto estava na terra, ele fez muitas curas e milagres. While on the earth, he performed many healings and miracles. Mas ele dizia, o que é mais fácil, perdoar pecado ou dizer levanta e anda? But he asked, which one is easier, to forgive sins or to say, get up and walk? Porque na verdade, Because the truth is, o que Jesus queria what Jesus wanted era curar a todos was to heal them all. o seu maior problema, a Of their sua maior biggest doença, problem, their biggest sickness, que é o pecado. which is sin. Sabe por quê? Hoje você pode ter uma doença Because today you could have a sickness e você ser curado pelo poder do Senhor. and you could be healed by the power of the Lord. Mas enquanto nós estivermos nesse corpo, But as long as we are in this body, esse corpo pode adoecer. this body could get sick. E mesmo que você nunca adquira doença nenhuma depois de um milagre, And even if you would never get sick again after your miracle, um dia você vai morrer. one day you will die. Porque todos nós vamos morrer Because um we dia. will all die someday. E o que realmente vai ser importante? And what's really going to matter, Você ter recebido o milagre de uma cura is it going to be because you received the miracle of a healing? ou você ter recebido o milagre da Or salvação? when you receive the miracle of salvation? Hoje eu li algo, uma frase muito interessante. Today I read a very interesting Por phrase. que algumas pessoas não são curadas? Why aren't some people healed? Porque essas pessoas, Jesus não prometeu a imortalidade. Because Jesus never, Jesus não prometeu a imortalidade. Jesus did not promise immortality. Então você pode ser curado de uma doença e vir a morrer por outra. So, Por outra causa. because you could be healed from one disease and die from another. Mas ele prometeu a vida eterna. But he promised eternal life. Então você pode receber seu milagre nessa vida, You could receive your miracle in this life. desfrutar desse milagre. Enjoy that miracle. Mas se esse milagre não te trazer a redenção, não te levar aos pés de But Jesus, if the miracle doesn't bring you a redemption and bring you to the feet of o Jesus, que esse milagre vai te proporcionar para a vida eterna? what will this miracle bring
as far as a eternal life. Então Jesus quer curar-nos e fazer em nós um milagre ainda maior. So Jesus wants to do in us a even bigger miracle. Porque essas pessoas que são curadas, elas mais cedo ou mais tarde vão morrer. Because everyone who's healed at one point or another, they're all gonna die. Mas se nós já formos salvos, But if we are really saved, quer morramos, quer vivamos, whether we live, whether we die, nós somos do Senhor. we belong to the Lord. E essa tem que ser a nossa esperança And that must be our e a hope nossa paz. and our peace. Nós não podemos, queridos. We can't be Vou botar beloved. meu amor aqui, que ele não tá I want to aparecendo. put him here in the... Okay, hello. Hi, baby. Nós não podemos, queridos, So we, beloved, we can't be esperar expecting bênçãos do Senhor, milagres do Senhor, miracles and blessings from the Lord só nessa vida, Only e in this só life. para essa vida. or only for this life. Os milagres, The queridos, miracles, beloved, são para evangelismo. are for evangelism. Quando eu falei para vocês que Pedro havia sido preso, When I told you about Peter being arrested, ele falou: Deus, nos ajuda a continuar pregando com intrepidez he said, Lord, help us to continue preaching with boldness e faça milagres, and do prodígios, miracles, sinais signs and wonders após a pregação. after the preaching. Então o milagre é para o evangelismo também. So the miracle is for evangelism too. E você com ousadia pode falar às pessoas And you, with boldness, you can tell people e usar a necessidade de uma cura, de um milagre, and take advantage of this healing, this need, que algo maior Deus pode operar na vida dela, and tell them that God can do a greater thing in their life, que é a salvação da sua alma. which is the salvation of their soul. E que essa salvação está à disposição delas. And that salvation is available to them. Mas algumas vezes, queridos, Deus é impedido de operar milagres But sometimes, beloved, God is kept from operating miracles por falta de fé. because of a lack of faith. Por que você vai à África, à Índia, Why do we, when you see in Africa or India, você consegue ver tantos milagres, missionários falam de You see tanta so many operação miracles. de maravilhas, missionaries tell us of all these miracles and these wonders that they did? porque o povo desses países, Because people in those countries, eles têm fé, they have faith, eles acreditam. they believe. Mas nós, do lado de cá, muitas But vezes, we on this side, do mundo, of the world, nós queremos explicações, nós We queremos often want explanations. remédios, We gostamos want- de remédios. We like drugs. Nós queremos que Deus like- faça milagre usando We os want médicos. God Sim ou to não? do a miracle using doctors. Mas até that Jesus true? não pôde curar em Nazaré. But even Jesus wasn't able to heal in Nazareth Lá em as Mateus much. 13:58, vamos ler lá, Mateus 13:58. Matthew 13:58. Mateus 13:58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. And he did not perform many miracles in that place because of their unbelief. Estamos falando de Jesus. We're talking about Jesus here. O próprio Jesus não pôde Jesus himself operar milagres wasn't able to operate miracles por causa da falta de fé. because of their lack of faith, their E unbelief. quantas pessoas And how many people oscilam na fé? oscillate in their Jesus pode me faith? curar. Não, Jesus Jesus não quer can me heal curar. me. Ah, eu Oh, acho que ele não vai me curar. Maybe he doesn't want to heal me. Maybe he's not going to heal Eu me. acho que Deus não quer me dar esse milagre. Ah, acho que Deus não vai me dar esse I milagre. think God's not going to give me the miracle. Or I think God will. E outra coisa que impede de nós desfrutarmos de um milagre, queridos, Another thing that keeps us from enjoying a miracle é colocar Deus na parede. É a fé is trying to, condicional. it's that conditional faith, like trying to put God against the wall.
Se Deus não fizer, if God doesn't do it, eu não vou mais servi-lo. I'm not going to serve him Se Ele anymore. não fizer e não me der meu If milagre, he doesn't give me my miracle, eu vou fazer por meus I'm gonna próprios do it my own braços. way. I'm gonna Eu do vou it fazer do meu my jeito. own way with my own strength. Certa vez Jesus Once Jesus foi parado por um centurião. was stopped by Na verdade, por um oficial do rei. an official from the king. E esse homem estava com seu filho muito doente, à beira da morte. And this man's son was very sick and near the point of death. E ele falou, Jesus, cura meu filho. He says, Jesus, heal my son. E Jesus se refere àquele homem e diz, se eu não fizer sinais, And Jesus said to that man, if I don't do signs, você não vai crer. you're not going to believe. Mas sabe o que aquele homem fez? You know what that man Ele se said? prostrou e disse, He bowed down and como he se said, dissesse, não, Jesus, eu creio. as if he was saying, Lord, I know. Ele se I rendeu believe. e falou, He Jesus, surrendered and said, se o Senhor não se apressar, ele vai Lord, morrer. if you don't rush, he's gonna die. Mas quantas pessoas, queridos, But how many people, beloved, estão nessa condição are in that condition que ao ponto de Jesus falar, se eu não fizer, to você the não vai point crer. that Jesus was saying, if I don't do it, you're not gonna believe. Porque esperar é crer. Because to wait E quando is você to diz, believe. quando você não quer esperar, é porque você não crê. And when you don't want to wait, it's because you don't believe. Você não está crendo no amor dele. You're not believing in his love. Você não está crendo no que ele diz que no tempo dele é perfeito. You're not believing in his word that he says that in his time it's perfect. Então, na verdade, é como Jesus estivesse, se eu não fizer, você não vai crer. It's as if Jesus was saying, if I don't do it, you're not going to believe. Mas que nessa noite, But I hope that tonight, eu quero acreditar que você está recebendo essa palavra. I want to believe that you are receiving this E você word. está And that you are recebendo fé também. receiving faith as Para well. continuar To crendo. continue believing. Mesmo que as coisas estejam piorando. Even if things are getting worse. Mesmo que a sua saúde esteja deteriorando Even if your agora. health has been Eu quero deteriorating right declarar now. no poder do I nome want to de declare Jesus by the power of the name of que você Jesus está recebendo fé para ser curado. that you are receiving Que faith você está to be tendo a healed. humildade de That dizer, you are Senhor, having- eu creio. You're having the humility to Eu believe. creio no meu milagre. To say, Lord, I believe in my Eu miracle. creio que eu vou vencer essa doença. I believe I'm going to overcome this sickness. Eu creio que eu vou ver essa maravilha. I believe I will see this wonder Porque eu recebo a tua palavra. because I receive your word. Eu recebo o teu I poder. receive your power. Eu quero declarar, queridos, I want to declare, que beloved, Deus vai usar pessoas essa semana. that God's going to use people this week, Pessoas que estão me ouvindo. people who are hearing me, Para liberar cura. to release healing, Para liberar a To palavra relieve- de release salvação. word of salvation. Sinais serão feitos através da sua sabedoria que Deus vai te Signs dar. will be accomplished through the wisdom that God will give you. Em nome de In the name of Jesus, Jesus. vamos permitir que Let's Deus nos allow use. God to use us. Amém, querido? Amen. Deus é o mesmo. God is the same. E à medida que o tempo for passando, And as time passes, muitos milagres voltarão a acontecer de forma mais miracles frequente. will begin to happen more frequently. Porque ele disse que derramaria Because he sobre said toda a carne o seu That he poder. would pour his spirit over all flesh. A igreja precisa se The levantar church must rise e ter coragem and de have liberar courage to release palavras de words milagre, of miracles palavras que words estimulem a fé, that stimulate the faith, buscar os melhores dons, seeking the greater o gifts, dom de cura. the gifts of healing. Aqui está dizendo que no verso que a gente leu que sinais aconteciam We pelas read in the mãos dos text apóstolos. through that signs were wrought by the hands of the Sinais e apostles. prodígios. Signs and wonders. Deus não mudou.
God has not changed. Seu poder não diminuiu. His power has not diminished. Nós aqui passamos a We ser are the incrédulos. ones that have become unbelievers or having unbelief. Em nome de Jesus, queridos, rejeitemos isso da In nossa Jesus' vida. name, reject this out of our life. Amém? Amen. Você recebe? Do you receive that? Em nome de Jesus, In Jesus' receba name. essa palavra. Receive that word. Voltando ao texto do capítulo 5, Back in the text, in chapter 5, a igreja estava reunida ali. the church was gathered there. E no verso 13, And in verse diz o 13, seguinte: mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração. and none of the rest dared to join them, but the people spoke highly of them. Pelo contexto acima que a gente falou semana passada, Based on the context of what we had that we spoke about last week, dois hipócritas como Two hypocrites, Ananias e Safira foram fulminados like diante da igreja. Ananias and Sapphira, they fell right before the eyes of everybody. Então, quem seriam essas pessoas aqui que eles falam, mas dos restantes? So, could these people be that says none of the rest Não ousavam se juntar a dare to eles. join them? Provavelmente eram pessoas também com legalidade, These were probably people that had com falsidade, hypocritical behavior. They had legalities in their life. que não tiveram coragem, não tinham coragem de se juntar a eles, They didn't have courage to join them, porque sabiam for they knew que também estavam com a vida that their own life de hipocrisia. was full of hypocrisy. Mas diz, porém, que o povo lhes tributava grande admiração. But it says that the people spoke highly of them. Por que o povo tinha grande admiração pelo aquele grupo, pelaquela igreja? Why was the people so admired of that group, of the church? Porque eles estavam vendo os sinais que estavam sendo operados. They saw the signs that were being performed. Eles estavam vendo a unidade, o amor, the unity, o amor, the love, ao ponto de estarem vendendo suas propriedades para ajudarem uns aos outros. that there was such that they were selling their possessions to help each other. Aquele amor que eles expressavam era tão real, tão visível, love that they expressed was so real, so visible, que causava admiração. that caused admiration. E isso é muito lindo, queridos. And that's beautiful, beloved. Amém? Amen. E aqui a gente vê que todos eram curados. And we see here that every one of them were healed. E depois da cura, queridos, para onde nós iremos? And after the healing, beloved, where will we go? Quando esse corpo não tiver mais When this body is no longer como ser curado, porque está able to be velhinho, healed because we're so old. para onde iremos? Where will we go? Para onde você vai? Where will you go? Aonde você vai passar a eternidade? Where will you spend your eternity? Where will you spend eternity? O maior milagre que você pode esperar e crer para The ter greatest miracle that you want to hope for and believe é a salvação em is Cristo the Jesus. salvation in Jesus Christ. Porque essa é a promessa que Ele nos Because fez. that's the promise He made to us. Não era de nos curar o tempo todo. It's not to heal us all the time. Não é de nos dar milagres e It's not maravilhas o to tempo give todo. us signs and wonders all the time. O que Ele nos prometeu What He promised us é a vida eterna. is eternal life Através do seu nome, through His word, His name, através do seu sacrifício. through His sacrifice. Amém? Amen. No 17 e no 18 do texto que a gente está estudando, In de verse Atos, 17 and 18 in this text, vai falar Acts. novamente daquela seita dos judeus, it will speak again about the sect from the Jews. uma seita importante This was an important Jerusalém. sect in Jerusalem. que a maioria dos principais sacerdotes faziam parte Of dessa the seita. priests were part of this sect. Eles também tinham o maior número no Sinédrio. They had the greatest number De of members in the Sanhedrin. Eles tinham muita riqueza e muito poder They had político. much
political power and wealth. Essa seita, ao contrário da seita dos fariseus, This sect, contrary to the sect of the Pharisees, eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia. they only believe in the first 5 books E of the eles Bible. não acreditavam They did not believe na vida após a morte. in life after death. E eles não gostaram nadinha, And they did not like it at all. porque eles já haviam falado para Pedro Because e they João had- calarem a boca, they already parar de told- falar do Jesus que ressuscitou. They already told Peter and John to stop talking about the Jesus who rose from the dead. Eles já tinham passado uma noite na prisão por causa disso, e depois eles soltaram. They had already spent a whole night in prison, but they were thereafter they were released. E agora, no texto 17 e 18, And now in the verse 17 and 18, nós vamos ler we will see que eles... that they, No 16 diz assim, olha... in verse 16 it Afluía says, também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, quais eram todos curados. and the people of the towns around Jerusalem also came together, bringing the sick and those tormented by unclean spirits, who were all being healed. Então, Jesus também quer libertar os atormentados de espírito. So Jesus wants to also set free those tormented by unclean spirits. Conhece alguém aí que esteja atormentado de Do espírito? you know anyone who's tormented by unclean spirits? Você mesmo está atormentado You no seu yourself espírito? have been tormented in your spirit? Nós liberamos agora, We release right now, em nome de Jesus. in the name of Espírito Jesus. das trevas, Spirit espírito de of darkness, tormento, spirit of torment que tem atormentado, that has been que tormenting, tem angustiado, that has been que oppressing, tem trazido insônia, that has been bringing insomnia, medo, fear, espírito que tem trazido pensamentos spirit that has suicidas. brought suicidal Eu te thoughts. repreendo agora em nome de I Jesus. rebuke you now in Em nome de Jesus' name, in Jesus. the name of Seja Jesus. livre desse espírito agora. Be set free from Seja that livre spirit desse right espírito now. agora. Be set free Sai from agora that dessa spirit. casa. Leave that house right Sai now. agora dessa mente, desse Of quarto. that room, that Está mind. proibido em nome de Jesus. You are forbidden right now Pelo in poder do Jesus' nome name. de Jesus. By the power Nós of te expulsamos Jesus. dessa casa. We cast you out of that house. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Isso é real, queridos. This is Isso é real, real. beloved. This is real. Deus está libertando pessoas de God espíritos is setting people atormentadores. free from tormenting spirits. Então, pessoas eram trazidas de cidades vizinhas. So people were brought from nearby villages. Esses saduceus não gostaram nadinha disso. These Sadducees, they did not like that at all. Porque antigamente as pessoas vinham para ouvi-los, Because people used to come to see them para and ouvir hear them, o que eles tinham a dizer, aquelas heresias todas. what they had to say, all those heresies. E isso trazia para eles status, And trazia that para eles brought to them status and prestígio junto à prestige comunidade. within a community. Mas agora as pessoas estavam vindo para But now, serem curadas e People are libertas. coming to be set free and healed. E com isso elas eram evangelizadas. And through this, they were evangelized. Elas They descobriam a discovered salvação em Cristo salvation Jesus. in Jesus Christ. Elas recebiam algo maior do que a cura e o milagre, They received something greater than the miracle and the healing, que era a salvação de suas which is the almas. salvation of their souls. Então eles ficaram muito, muito irados. So these guys were super angry. E eles só não bateram nos discípulos ali, nos And apóstolos, the only reason why they didn't beat the apostles com right then medo and da there multidão apedrejar. is because they were afraid of the crowd stoning Então them. eles levaram, conduziram eles novamente para serem So once presos, again, they are led to prison. para que eles pudessem juntar novamente o sinédrio com o grupo que era de fariseus, So they o grupo could que era gather de again saduceus, the group of the Pharisees and the Sadducees para julgá-los novamente. to once again judge them. E quando botaram eles na prisão, And when they were cast into prison,
um anjo do Senhor veio libertá-los. An angel of the Lord came and to set them free. Of that place. Mais uma maravilha. Another wonder. Mais um milagre. Another miracle. Olha o que acontece, queridos, no 21 e no 23. Look what happens in 21 and 23. Aliás, isso antes. Or rather, no 19. In verse 19. Mas de noite um anjo do Senhor, não é o anjo do Senhor, ok? But during the night, an angel of the Lord. It's not speaking quando about the angel of the Lord. Quando a Bíblia fala no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, when in the Old Testament the Bible speaks of the angel of the Lord, está se referindo a Jesus antes da encarnação. It's speaking of Jesus before his incarnation. Mas aqui podia ser qualquer dos anjos vindo da parte de Deus. Any of angels that could come from God's from God's direction. Então um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo para fora lhes disse: Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida, com letra maiúscula. Okay. An angel of the Lord opened the doors of the prison and led them out and said, Go and stand in the temple courts and proclaim to the people all the words of this life, and life with capital L. Olha que benção. Look what a blessing. Esse anjo, this angel, vem fazer uma maravilha, comes milagre, to perform a miracle, a wonder, tirando eles da prisão. Removing them from prison. Você vai ver no verso 23. You see in verse 23. Que quando os guardas that when the guards, the temple guards, do templo vai lá libertá-los para eles poderem go ser julgados. To release to take them out in order for them to be tried and judged. Vai ver que a porta está fechada, só que eles não estão lá dentro. That the doors were locked, but they were no longer in there. Depois eles vão ouvir, olha, na verdade eles não estão lá dentro porque eles estão lá no templo pregando. And then they find out, they're not in here because the truth is they're out in the temple preaching. Mas como isso aconteceu? Como eles saíram? How did they get out? How did this happen? Porque as portas foram abertas, eles não foram transladados para lá. Because the doors were open, they were not transported. O anjo fez com que os soldados ficassem cegos para ver eles sendo retirados e levados. Made it so that the guards were made blind so that they wouldn't even see that they were being released. Mas o anjo não o libertou para dizer assim, olha, escapa, foge pela vida de vocês, guarde, vai embora. The angel doesn't release them and say, you guys get out of here, go save yourselves. No way. O anjo falou assim, olha, agora você não vai pregar lá no the angel says, you're not going to preach in the portico now. Vai para dentro do templo. You're going to go into the temple. Prega no templo. Preach in the temple. Sobre a vida. About the life. Quem é a vida? Who is the life? Por isso que está com letra That's why it is in capital L. Jesus. O nosso Senhor. Our Lord. Ele é o caminho. He is the way. Ele é a verdade. He is the truth. E ele é a and he vida. Is the life. E ele é aquele que eles devem falar, sobre quem eles devem falar. And he is the one of whom they need to speak Porque about. o anjo fala assim, dizei ao povo todas as palavras desta vida. And he says, the angel says, go and stand in the temple courts and proclaim to the people all the words of this life. E que Pedro, quando ouviu essa ordem do anjo, and when que Pedro fez? Gets this command from the angel, what does Peter do? Ele foi pregar. He goes and preaches. No lugar onde in the very place prendido eles. Where they had been they have been arrested. E depois os saduceus. And afterwards the Sadducees. Fala para eles, olha, vocês estão querendo fazer com que o povo pense que nós crucificamos a Jesus, que nós somos culpados do sangue de Jesus. Making the people think that we are guilty of crucifying Jesus, that we are the ones that crucified him. Mas Jesus fala para eles. Jesus? Mas Pedro fala para eles. But Peter tells them.
Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E o Deus de nossos pais ressuscitou, é o 39:30, ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste pendurando num madeiro. So in verse 29 and 30, we read, But Peter and the apostles answered and said, It is necessary to obey God rather than men. The God of our fathers raised up Jesus, whom you killed by hanging him on a tree. Deus, porém, This one God has exalted, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. This one God has exalted to his right hand as leader and savior to grant repentance to Israel and forgiveness of sins. Então, Pedro não estava acusando simplesmente para trazer culpa e peso para os saduceus. Peter wasn't trying to rebuke them to just bring condemnation and guilt upon the Ele estava dizendo, não importa, o que importa é que esse Jesus ressuscitou. He's saying it doesn't matter. What matters is this Jesus rose from the dead. E a esse Jesus Deus fez príncipe. And this Jesus, God made him a prince, a leader, Salvador. And savior. E Salvador. And savior. O Salvador que você precisa. The savior that you need. E aí um outro personagem, já estamos terminando, um outro personagem vai aparecer. Another person then appears, and we are nearly concluding. E esse personagem vai trazer uma palavra de sabedoria. And this person is going to bring a word of wisdom. E esse personagem é alguém muito importante na seita dos fariseus. This person was very important in the sect of the Pharisees. E esse personagem, querido, chamado Gamaliel, é o neto. He's the grandson de um dos maiores judeus of one of the greatest da história Jews do povo judeu. Within the history of the Jewish people. Rabino extremamente conceituado. A rabbi who is extremely well known. E por isso ele é destacado na história, o nome Gamaliel. That's why he is highlighted here in the story. E também porque ele foi o mestre do apóstolo Paulo. Because he was the teacher for the Apostle Paul. Então, quando os saduceus ficaram com raiva ao ponto de desejar a morte dos apóstolos, so when the Pharisees were so angry, when the Sadducees rather were so angry that they wished the apostles to be killed. Esse fariseu Gamaliel, this Gamaliel, this fala Pharisee assim, says, vamos acalmar os nervos. Let's calm down. Porque se já apareceram outros, because others have come before, filósofos que tiveram vários discípulos, who had philosophers who had other disciples, e acabou se dispersando e não deu and they em nada. Were dispersed and nothing happened after that. E se esse Jesus e esses discípulos de Jesus these disciples of forem Jesus como um desses, were like them, isso não vai dar em nada, já acaba. Soon it's gonna just end up. It's gonna Mas é melhor a gente done. não se meter, não fazer nada. But let's not get into this. Porque se essa obra é de Deus, because if this work is from God, nós poderemos estar lutando contra Deus. We could find ourselves fighting against God. Que sabedoria. What a wisdom. Para alguém que não conhecia for somebody who did not know ainda. Jesus yet. E para terminar, queridos, and to conclude, beloved, eles apanharam. They were beaten. O Sinédrio resolveu soltá-los. The Sanhedrin decides to release them. Mas primeiramente, but not before, eles bateram nele. They were beaten and flogged. E aí no verso, depois de bater, ordenou que eles fossem embora e parassem de falar sobre Jesus. After they were beaten, they were told to stop talking about Jesus. E nós vamos ler o 41 e 42. And we're going to read 41 and 42. E eles se retiraram do Sinédrio. So they went out from the presence of the Sanhedrin. Regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Rejoicing because they had been considered worthy to be dishonored for the sake of the name. E todos os dias no templo. Every day, both in the temple courts, e de casa em casa, and from house to house, não cessavam they did not stop de ensinar
teaching e de pregar Jesus. and proclaiming the good news that the Christ was Jesus, Jesus. o Cristo. Mesmo sob ameaça, Having been, even after being threatened, mesmo apanhando, after having been beaten, eles continuaram. they continued. Eles se sentiram honrados de sofrer pelo nome de Jesus. They felt honored that they were suffering for the name of Jesus. E você, queridos? How about you, beloved? Que não consegue nem ir para a igreja todo domingo. You who is not even willing to go to church every Sunday. Como nós vamos estar preparados para How o are que we going está to be por vir ready pela for what's perseguição? coming, for the persecution that's coming? Às vezes eu fico pensando que Sometimes I'm thinking, se a perseguição chega logo, if persecution arrives soon, quantas pessoas estarão negando a Jesus? how many people will be denying Jesus? Que Deus nos guarde May the disso. Lord protect us from Nós that. precisamos ser despertados. We must be awakened. Nós precisamos dar lugar a esse We must despertamento. give room for that Nós awakening. precisamos ter a alegria de servir ao We Senhor. must have the joy of serving the Porque nós Lord. podemos servir ao Senhor sem apanhar. A gente pode Because we servir ao can serve Senhor God falando without de being Jesus beaten. We can tell people about Jesus sem precisar, sem não recebermos nenhuma ameaça. without being threatened. Mas agora, queridos, But now, nesse texto aqui or que nós rather, estamos lendo, in the text that we were reading, eles apanharam. they were beaten. E, no entanto, eles se sentiram honrados And yet they felt De- honored de estarem, serem having- dignos de sofrer afrontas of pelo having been nome de found Jesus. worthy to suffer this affront E isso in the não name of foi, Jesus. o que But- eles passaram não foi because of the name. suficiente para pará-los. And what they endured was not enough to stop them. Eles continuaram They kept on falando de Jesus e ensinando speaking about Jesus and teaching de casa em casa. from home to home. Que Deus nos desperte. May God awaken us. Que nós sejamos operadores de milagres. May we be may we be operators of miracles. Que os milagres que nós estamos esperando, And the miracles that we are expecting, que nós recebamos, may we receive them, lembrando que tudo é para redenção de remembering alguém, that everything is for the redemption para of someone, testemunho for to be as a de testimony que Jesus that Jesus nos quer salvar. wants to heal us. Amém? Amen. Vamos orar. Nessa hora eu queria orar para você Let's pray. I want to pray e for por you right você now. que está precisando de um milagre. Se talvez você tenha um parente doente, You who are in need of a miracle, ou quem sabe maybe você you have mesmo a está parent, doente. a relative who's sick, or Quem maybe sabe- you are in need of a healing. Quem sabe você está buscando algo que você considera um milagre. Lembre-se, Maybe you're expecting something that you consider a miracle. milagre é tudo aquilo Remember, a miracle is anything que não tem uma explicação lógica, that has no logical explanation nem científica. or a scientific explanation. E que esse milagre acontece de repente. And the miracle happens quickly or suddenly. Então eu gostaria de dizer que hoje, de repente, So I want to tell you that today, suddenly, o seu milagre já pode estar your acontecendo. miracle could be already happening. Você já pode estar recebendo uma notícia, um telefonema You could be very soon receiving a call, a message de que o milagre news aconteceu. that the miracle has taken place. Então nessa hora, junte-se a nós. Right now, Junte-se a nós. join nós us. Nós vamos estar orando We're going to be praying right e now. vamos liberar fé nos nossos corações. And let's release faith in our hearts De acreditar que Jesus é o to mesmo believe e Ele sempre será that o Jesus mesmo. is the same. Ele está He will vivo always be the same. e He's Ele alive. continua curando. And he continues healing. Amém? E Amen. fazendo maravilhas. And operating wonders. Pai, em nome de Jesus. Father, in the name of Jesus, Oramos, Senhor, no we Teu pray right nome. now in your name. Nós acreditamos no que Tu disseste, We believe your word, que em Teu nome that in your name nós curaríamos os we enfermos, would heal the sick, que os cativos seriam the libertos, captives would be set porque free. Tu nos ungiste, Senhor. Because you anointed us, E Lord. nós acreditamos que Tu não mentes, Senhor. And we believe that you do not lie, E que a Lord. Tua palavra é a And verdade. that your word is the E truth. que Tu
pelas tuas pisaduras And nós by your fomos curados. stripes we have been healed. Existem pessoas que estão nos ouvindo ou que nos ouvirão ao longo dessa There's people semana, that are watching or who will watch during the week que estão clamando por um milagre, who are crying for a que miracle, estão chorando por seu ente querido who no are crying hospital. for a loved one who's in a Que hospital. essa noite essa pessoa entenda que I o pray that milagre é tonight para a this person salvação will understand that the miracle is for salvation. e que o milagre necessita de fé para acontecer. And the miracle requires faith Eu for te it to peço happen. que tu prepare os corações para receber esse milagre que está sendo Prepare, liberado I agora. ask for the hearts to receive the miracle that's being E prepared que now, tanto o doente como o that's released intercedor now, and whether the intercessor or the sick possa, Senhor, could te glorificar glorify you, Lord, e reconhecer recognizing que é o teu amor that it is your love que está operando esse that's milagre operating this miracle para o teu propósito. for your purpose. Recebe a cura agora em nome Receive de the Jesus. healing right now in Jesus' Recebe a name. cura desse câncer em nome de Receive the Jesus. healing of the cancer. Recebe agora, Receive right now. em nome de Jesus, o milagre Jesus' que se name. sai do The respirador miracle agora, that em you nome de would leave the Jesus. respirator right now in Jesus' Em name. nome de In Jesus. Jesus' name. Que esse vírus seja That agora virus morto dentro do Be seu organismo, em dead nome in de your Jesus. body right now. Em nome de Jesus, que essa doença nas pernas The agora que sickness você in sente. the legs right now that you're Sinta agora o feeling. desinchaço. Feel your Desinchando legs agora em nome de becoming Jesus. unswollen now in Em Jesus' nome name. de In Jesus. Jesus' name. Todo tumor no cérebro, em Tumor in nome the de brain, Jesus, we- em nome de we- Jesus, in Jesus' em nome name, de Jesus, in doença Jesus' name. no sangue, nós Sickness dizemos agora, in the blood. em nome de Jesus, We command que right todos now os globos começam a trabalhar de forma saudável em nome de Jesus. The red blood cells begin to work properly in Jesus' name. Células agora em nome de Cells Jesus begin to right now in Jesus' name. começam a ser curadas Be em nome de healed in Jesus. Jesus' name. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Em nome de Jesus. Senhor, nós cremos no teu poder, Pai. Lord, we believe in your power, Lord. Libera fé nos corações, Senhor. Release power, release faith in the hearts. Libera, Senhor, que Release, nessa noite Lord. pessoas estejam se prostrando aos teus May pés people como be- aquele oficial do rei, May Senhor. people right now be falling at your feet like that official E did, dizendo, eu creio, saying, I believe, eu I creio believe em ti e no teu in nome. you, in your name. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Amém, querido. Amen. Nós vamos